Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar início então com a mensagem dessa manhã de domingo, pedindo que o nosso bom Deus se comunique conosco por meio da mensagem, da palavra do Senhor Jesus, que o Espírito Santo traga iluminação, revelação, entendimento, discernimento, que venha falar conosco, se comunicar conosco, os que estamos aqui, os presentes, os demais que vão ver depois a mensagem pela internet, que sejam agraciados por meio dessa mensagem, que sejam libertos, que sejam transformados, edificados, purificados, santificados em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos ler inicialmente em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versos de número 6 e 7, nos declara assim o nosso bom Deus na sua palavra: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos repetir novamente, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que, especialmente no tempo presente, nós temos motivos. Se nós formos olhar para as circunstâncias, nós temos muitos motivos para ficarmos ansiosos, porque os dias são maus, a natureza humana está corrompida e cada vez mais a maldade é o que nós temos visto ser praticado. A maldade, a injustiça, a impiedade, enfim, nós, se formos olhar para o comportamento da maioria dos homens, nós teremos a tendência a ficarmos tristes, a ficarmos desesperançados, a ficarmos preocupados com o futuro, com o dia, não só o dia presente, como também com o dia de amanhã. Mas o Senhor Jesus, Ele sabendo disso, Ele sabendo exatamente, conhecendo profundamente a nossa alma, porque Ele é o Criador, é o nosso Criador, o Criador do nosso espírito, o Criador da nossa alma. Então Ele nos conhece no íntimo, no profundo. Ele conhece como ninguém a natureza humana. E assim Ele também teve a experiência de viver como homem aqui na terra. Então nós sabemos que Ele conhece todas as coisas a nosso respeito, não só por Ele ser o nosso Criador, mas também por Ele ter vivido como um coigual a nós, semelhante a nós. É claro que, logicamente, Ele veio do céu, porque o Pai do Senhor Jesus é o próprio Deus Pai, que deu a Ele a vida, embora tenha sido gerado no ventre de Maria e nasceu também como homem, com a natureza humana, mas contudo homem perfeito, varão perfeito, porque não foi concebido por meio de semente pecaminosa herdada de Adão. Então Ele, como homem perfeito, viveu, mas conheceu, experimentou. A Bíblia diz que Ele foi um homem experimentado em dores, isto é, Ele sofreu, Ele passou por tristezas, Ele passou
por perseguições, ele sofreu injustiças, enfim, ele passou por uma sorte de coisas que todos nós passamos, embora sem pecar. E assim, ele melhor do que ninguém conhece, nos conhece no íntimo. E ele, usando o apóstolo Paulo, nos aconselha para não ficarmos ansiosos por motivo algum. E o que nós devemos então fazer ao invés de ficarmos ansiosos? Sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graças. Então nós devemos levar tudo a Deus em oração. A Bíblia nos aconselha também a fazer isso, levar tudo a Deus, dar a Ele conhecimento de tudo que está se passando conosco. Pastor Luiz Henrique, mas Deus não sabe? Claro que sabe. É claro que Ele sabe até mesmo antes das coisas acontecerem, porque para que Ele tenha o controle, exerça o controle das coisas, de tudo, Ele tem que saber antecipadamente, Ele é presciente, é somente assim que Ele consegue controlar as coisas para que elas se deem da maneira como Ele assim quiser. E é claro que nem tudo nós sabemos acontece como a vontade de Deus. Não sei dizer, talvez até uma parte menor das coisas que acontecem, elas acontecem exatamente como Deus gostaria. Por quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência. Então, o homem, enquanto está vivendo afastado de Deus, ele não consegue obedecer a Deus. Isso está na Bíblia. Isso é a palavra de Deus, e Deus é fiel à sua palavra. Então nós sabemos que assim acontece. Sabemos também por nossa própria experiência, antes de nós conhecermos a Deus e nascermos de novo, recebermos um novo Espírito gerado da parte de Deus, nós, por mais que nós quiséssemos muitas vezes fazer alguma coisa boa, alguma coisa correta, nós tínhamos uma incapacidade. Assim, todo homem tem essa incapacidade, devido à natureza carnal, adâmica, que ela é muito forte no sentido de querer que a sua vontade prevaleça. O homem adâmico, que vive regido, guiado pela natureza terrena adâmica, o que ele mais quer é satisfazer a sua própria vontade, seus desejos, seus anseios, e a própria humanidade, a própria cultura, a sociedade, o modo de viver que o homem foi aprendendo, adquirindo ao longo dos séculos, contribuem para isso. Porque você, por exemplo, ouve falar muito, as pessoas falam muito, não, o que importa é ser feliz. E as pessoas, o que as pessoas aprendem? Não, você tem que ser bem sucedido, você tem que ser melhor do que os outros. Então são uma série de coisas, uma série de pensamentos, uma série de convicções, uma série de ideologias, uma série de ensinamentos que vão sendo disseminados, que vão sendo transmitidos, que vão sendo impostos nos mais variados meios, nos mais variados níveis, usando muitas vezes de um raciocínio lógico, usando de sofismas, que são pensamentos lógicos, que têm um fundamento lógico, mas que induzem ao engano, que não se baseiam na verdade. A única coisa, a única verdade, a única fonte da verdade, melhor dizendo, é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e ela expressa quem Deus é, e a fonte da verdade é Deus e a sua palavra. Tudo que é fora ou tudo que contradiz a Deus e a sua palavra é mentira, é engano, é falsidade, e nós não deveríamos dar crédito, ou não devemos dar crédito. Então nós precisamos reconhecer, identificar
essa realidade, essa é a realidade que nós vivemos. Então, se nós quisermos ser libertos desse engano, nós precisamos conhecer a verdade ou as verdades contidas na palavra do nosso Deus. E nós então devemos levar tudo a Deus em orações, aquilo que tem nos preocupado, que tem causado alguma ansiedade, seja uma enfermidade nossa própria ou de alguém da nossa família ou de alguém do nosso meio, do nosso círculo de amizades, enfim, algum irmão, alguma pessoa que está passando por alguma enfermidade, quem sabe mais grave, é motivo de preocupação. Filhos que não estão tendo um comportamento condizente que nós gostaríamos, também geram preocupações. Tantas coisas nós podemos enfrentar que nos causam preocupações ou nos deixam ansiosos. Então nós devemos aprender a orar e apresentar a Deus tudo, nas mínimas coisas. O tempo todo nós temos que levar a Deus tudo que está se passando conosco. Até porque quem vai trazer a iluminação, o entendimento, o discernimento correto sobre tudo o que nos está acontecendo é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então, se nós adquirirmos o hábito de levar tudo a Deus em oração, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai se incumbir de iluminar o nosso entendimento e trazer clareza de discernimento, trazer uma interpretação das coisas, das situações de maneira correta, com base na verdade, com base em Deus, e nós não ficaremos sofrendo desnecessariamente. Se nós formos olhar, prestar atenção e dar crédito, dar valor, dar importância às situações ou às circunstâncias, a tendência será que nós iremos realmente sofrer. Muitas coisas vão nos entristecer, porque tantas coisas acontecem de uma forma que nós não gostaríamos. Muitas vezes até o nosso próprio comportamento nos entristece. Muitas vezes nós temos a tendência de ter um comportamento que não é condizente com um comportamento de um cristão, e aí nós ficamos frustrados conosco mesmo, decepcionados conosco mesmo. Nós então nos entristecemos, porque gostaríamos de agir de uma forma e muitas vezes não conseguimos. Nós muitas vezes sabemos como nós deveríamos nos comportar. Por exemplo, se alguém me faz algum mal, eu preciso devolver aquele mal com o bem. E às vezes, algumas vezes a gente fica irado e a gente tem dificuldade para devolver o bem para aquela pessoa que está nos causando mal. Outras vezes para perdoar, às vezes temos dificuldade para perdoar alguém. Enfim, são tantas coisas. Como disse o apóstolo Paulo, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero termino fazendo. Então isso acontece conosco, e isso nos entristece também. Entristece em primeiro lugar o coração do Pai, o coração de Deus, e também nos entristece. Então nós precisamos estar sempre pedindo que o Espírito Santo filtre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas motivações, as intenções dos nossos corações, para não deixar nada que não esteja condizente com aquilo que Deus quer de nós e tem para nós entre em nossos corações. E nós temos a liberdade, o livre-arbítrio para decidir o que nós queremos que entre em nossos corações ou não. É claro que isso nós vamos conseguir ter êxito, conforme nós estamos falando, com a ajuda do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá as condições para resistir às tentações,
Ele é que nos dá as condições de fazer o bem que nós devemos fazer e de não fazer o mal. É Ele, é somente Ele que tem condições de nos capacitar para agirmos em conformidade com a sua vontade. Então, se nós passarmos a declarar tudo a Deus, conforme dizíamos, não é que Ele não saiba, mas é que quando nós oramos a Deus, nós estamos também assumindo uma postura correta diante de Deus, no sentido de reconhecer a nossa dependência dEle. Quando nós oramos, nós estamos pedindo que Ele intervenha em nosso favor, que Ele nos ajude, que Ele nos capacite, que Ele nos corrija, que Ele nos oriente, que Ele nos fortaleça para termos o comportamento que devemos ter como cristãos, que Ele quer que nós tenhamos como cristãos. Então nós vamos buscar receber de Deus a força, a ajuda que nós precisamos, e é através das orações que nós dele recebemos a intervenção, o poder, a graça para correspondermos com a expectativa do próprio Deus. E é assim que Ele virá em nosso socorro e vai nos ajudar. Amém? Glória a Deus. E o verso 7: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos tendo um comportamento esperado por Deus, um comportamento de acordo com o padrão cristão, de acordo com a orientação bíblica, o próprio Espírito Santo traz paz ao nosso coração, ao nosso espírito. Essa paz é aquela sensação que nós temos, é aquela convicção que nós experimentamos de que nós estamos fazendo o que nos é possível fazer, o que Deus espera de nós. Deus não vai exigir de você mais do que aquilo que você possa oferecer, do que você possa fazer, mas por outro lado Ele também não vai exigir menos do que o que você deve fazer, ou que eu deva fazer. Deus é justo, então Ele fica esperando, aguardando a nossa posição, a nossa postura para vir em nosso favor. Deus não vai intervir, a não ser por misericórdia. É claro, sempre tem alguma exceção disso, é Deus, o próprio Deus que decide, que estabelece, mas de uma maneira geral, no sentido que nós estamos falando, Deus fica aguardando a manifestação da nossa vontade e também o reconhecimento da nossa dependência dEle. Nossas declarações também são no sentido de mostrar, de reconhecer e mostrar a Ele que nós dependemos dEle, que precisamos dEle, que reconhecemos essa dependência dEle. Amém? Glória a Deus. Vejamos agora em João, Evangelho segundo João 14, 27. Evangelho segundo São João, capítulo 14, o verso 27. Diz-nos assim o nosso Deus na sua palavra: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Repetindo, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Então, em primeiro lugar, nós queremos salientar que existe uma paz que o mundo oferece, que não é a verdadeira paz que vem de Deus. Essa paz que o mundo fala, por exemplo, quando se fala para que os países, ou mesmo se até se pede, se ora, se professa para que não haja guerras. Não, os países tais e tais estão em guerra, e agora teve a guerra cessou e agora estão em paz. Por exemplo, é chamado de paz.
Mas a ausência de guerra, ela não significa a verdadeira paz. A ausência, por exemplo, de você não estar enfrentando uma dificuldade maior nos seus relacionamentos, ou na área financeira, ou na área da saúde, ela também não significa a verdadeira paz. A verdadeira paz, ela decorre de uma postura nossa que seja condizente com o comportamento esperado de Deus, o comportamento que Deus espera de nós, que nós estejamos no mínimo nos dedicando, nos empenhando, nos esforçando para nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. É aí que nós temos essa convicção de paz, que nós estamos agindo da forma como Deus gostaria. É assim que vem a paz em nossos corações. Ou se nós estamos, quem sabe, enfrentando alguma enfermidade, alguma situação assim, e nós vamos então orar, fazer um propósito, jejuar por algum objetivo, para que Deus nos dê a vitória em alguma causa, e nós vamos orar até que a paz flua para o nosso coração, para o nosso espírito. Essa convicção também traz uma resposta de Deus, indica uma resposta de que Deus já outorgou, já autorizou a vitória naquele assunto que nós estamos orando. Então tem várias situações, mas existe uma diferença entre a paz que vem de Deus e a paz que o mundo oferece. Vamos ler em Lucas agora, capítulo 12 de Lucas, Evangelho segundo Lucas, São Lucas capítulo 12, versos 4 e 5. Lucas 12, capítulo 12, versos 4 e 5. Nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Vamos repetir esse verso. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. O que o Senhor Jesus está falando aqui para nós? Que nós não precisamos ficar preocupados, não precisamos temer, ficar com medo de quem possa tirar a nossa vida. E aí aqui diz respeito a alguém, mas pode ser também uma enfermidade. Por exemplo, nós não precisamos e não devemos ficar com medo de nada. E agora no verso 5 ele vai explicar por que nós não precisamos e não devemos ficar com medo. Ele diz assim: contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Vamos repetir o sim? Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Ou seja, nós devemos temer ao diabo, no sentido de que ele, se nós obedecermos a ele, se nós fizermos a vontade dele, aí sim a nossa alma será lançada no inferno, juntamente com ele, porque o inferno foi criado para ele, para Satanás e os demônios que o acompanharam, e não para os homens, mas por causa do pecado, quem morrer sem Cristo, não estando em Cristo, também irá sofrer tal condenação, destinada aos demônios. Misericórdia. Então nós temos que temer o pecado, nós temos que temer fazer aquilo que o diabo quer que nós façamos. É esse que deve ser o nosso temor. Por isso que nós devemos temer a Deus no sentido de obedecer a Ele, de sermos obedientes a Ele, porque nós sabemos que Ele não quer o nosso mal e Ele não tenta nos fazer mal, mas Ele, para ser justo, Ele permite que o mal aconteça.
Então, nesse sentido, nós precisamos estar atentos e vigilantes. Por isso que a Bíblia também nos aconselha a vigiar e orar. Amém? Vamos então agora para a parte final da mensagem, ler o capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, vamos ler inicialmente os versos de 31 a 35. Romanos 8, 31 a 35. Diz-nos assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais. Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede em nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a ansiedade? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, aqui o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, ele está nos instruindo, que conforme no verso de número 31 que lemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se nós estivermos obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, nós não precisamos nos preocupar com nada, conforme nós lemos agora anteriormente em Lucas 12. Não precisamos nos preocupar, porque Deus é que está cuidando de nós, Ele é que está guerreando por nós, Ele é que está nos guardando, Ele é que está cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa família, dos nossos filhos, Ele que está nos cuidando enquanto nós estivermos na rua, no trânsito, Ele que cuida de nós enquanto nós estamos dormindo, Ele que cuida de nós em cada situação, em cada momento, em cada instante das nossas vidas. Amém? A nossa vida está nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aí ele explica que esse cuidado é decorrente do amor de Deus por nós. Vamos repetir o 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele gratuitamente todas as demais coisas? Ou seja, se Deus Ele não poupou o seu próprio Filho e deixou que o seu Filho, o Senhor Jesus, sofresse e morresse em nosso lugar, injustamente, o justo pelos injustos, ou seja, Ele não merecia passar por nada daquilo, mas Ele passou ocupando o nosso lugar. Ele recebeu sobre si mesmo a condenação que estava destinada a mim e a você. E essa foi uma maior prova do amor de Deus por nós. Então, se Ele permitiu que acontecesse com o Senhor Jesus tudo o que o Senhor Jesus passou, sofreu por amor a nós, então muito mais Ele fará por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele faz um questionamento no verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Ou quem te separará do amor de Cristo? Ou o que te separará do amor de Cristo? Aí essa pergunta é você que tem que responder. É você que tem que examinar a si mesmo. É você que tem que pedir que o Espírito Santo sonde o seu coração, os seus pensamentos, as suas vontades, as suas motivações, os seus desejos, as suas intenções, e te responda como está o seu coração no quesito do amor de Deus, no quesito do amor de Cristo. Como está o seu amor, ou como você está recebendo o amor de Deus, porque também nós só vamos conseguir amar a Deus na medida que nós dele recebemos o amor e experimentarmos o amor dele por nós, termos a convicção de como Ele nos ama e o quanto Ele nos ama. Enquanto eu não tiver esse conhecimento e essa experiência com Deus, vai ser difícil
que eu compreenda e que eu possa viver no amor de Deus. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é experimentar, como disse Jó. Como disse Jó: antes eu te conhecia de nome, eu ouvia falar do Senhor, agora os meus olhos te veem, ou seja, agora eu tive experiências reais, agora eu experimentei realmente quem é o Senhor na minha vida. Então é disso que nós precisamos. Se nós ainda não temos essa convicção forte, uma convicção inabalável do amor de Deus por nós, precisamos pedir, precisamos orar, precisamos clamar, interceder, enfim, fazer tudo o que for possível para que essa convicção flua para nós, que ela fique viva em nossos corações, amém? Então, o que vai nos separar? A tribulação, nós falamos no início, ou a ansiedade, é isso que vai nos afastar do amor de Deus. Não, estou tão preocupado, eu acho até que Deus nem está vendo a minha situação, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, é isso? É assim, é essa que é a sua realidade? É assim que você está se posicionando? Não, Deus permitiu que o meu filho morresse e agora eu não quero mais saber de Deus. É isso? É isso que está te separando do amor de Deus? Não, eu estava na igreja, mas aí o pastor de lá me decepcionou, o irmão me traiu, então eu não vou mais para a igreja não quero mais saber de Deus. É isso que está te separando do amor de Deus? Então você tem que examinar. Não, Deus não me abençoa, eu não consigo melhorar financeiramente, eu não consigo ter um emprego, eu não consigo comprar o carro, enfim, eu fico vendo aí tanta gente rica aí, eu passando esse perrengue aqui, então eu não quero saber mais de Deus não, porque Deus é injusto, Ele está abençoando os outros lá e eu estou aqui me esforçando e Ele não olha para mim. É isso que está te separando do amor de Deus? Então, o que está nos separando? Se é que tem algo nos separando do amor de Deus, está nos afastando do amor de Deus. Vamos prosseguir na leitura agora do 36 ao 39. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos repetir os versos 38 e 39. Portanto, estou seguro de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Então nada nos afasta do amor de Deus. Se você já tem vivido e experimentado o amor de Deus, tem a convicção do amor, do cuidado de Deus por você, você precisa continuar alimentando esse amor, pedindo que Deus aumente esse amor, desenvolva esse amor no seu coração e exercitando o amor, porque quanto mais nós damos amor, mais dele nós recebemos amor. A melhor coisa é dar do que receber. Então nós precisamos compreender a lógica de Deus, os princípios de Deus. Às vezes a pessoa fica frustrada, fica triste, porque ela fica esperando ser amada por alguém, esperando que alguém que ela gostaria a trate com mais amor, com mais carinho, lhe dê mais atenção, e aí
não corresponde à sua expectativa, e ela vai ficando frustrada, vai ficando triste, e pode ter a tendência até mesmo de culpar a Deus. Não, Deus, mas não adianta, eu oro e Ele não me ama, eu oro e ela não me ama. Então nós precisamos compreender que, se nós nos dedicarmos a amar em primeiro lugar, o próprio Deus, Ele nos recompensa. Ele sabe como nos recompensar. Por mínimo esforço que nós façamos, Deus irá sempre, na sua justiça, na sua bondade, no seu amor, nos recompensar. E assim Ele irá muitas vezes nos consolar, porque muitas vezes nós ficamos mesmo tristes. A tendência é que nós fiquemos tristes, porque nós gostaríamos que as pessoas próximas a nós nos tratassem com mais amor, dessem mais atenção, mais carinho. E isso faz parte da nossa natureza humana, faz parte também do sentimento de amor. Mas nós temos que tomar cuidado para não deixar perder o controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções e das nossas vontades. Por quê? Porque é onde nós podemos ser vitoriosos ou derrotados. Se nós tivermos a postura correta como cristãos, nós vamos ser vitoriosos. O Senhor Jesus disse: eu venci o mundo, vós vencereis. Ou seja, tudo o que é necessário para vencermos, o Senhor Jesus já conquistou por nós nas regiões celestiais. Mas nós precisamos aprender com Ele. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos aprender como reagir às situações, reagir da maneira correta. Se eu estou tendo dificuldade, eu preciso orar, pedir de Deus para me dar condições de amar a pessoa, mesmo que ela esteja me decepcionando, mesmo que ela esteja me entristecendo. Eu preciso pedir que Deus aumente o amor no meu coração, o amor dele por ela. Enfim, eu preciso buscar a ajuda de Deus para não deixar que o sentimento ele me domine, o sentimento negativo, os pensamentos contrários venham a influenciar o meu próprio comportamento. Porque se eu começar a me deixar influenciar pelas circunstâncias, a tendência é que eu vá também agir de forma imprópria, é que eu vá reagir também devolvendo aquele mal ou bem que eu não estou recebendo também de uma forma semelhante. É isso que acontece no mundo, por isso que a maldade aumenta. A pessoa faz algo mal, o outro devolve algo pior. E assim é que a situação vai cada vez mais piorando, por causa dos relacionamentos, conforme nós dizíamos no início. Um querendo ser melhor que o outro querendo ser mais do que aquele, e assim é o equívoco na compreensão de quem Deus é e do plano que Ele tem para nós, de como que Ele quer que nós vivamos. Então nós precisamos buscar do próprio Deus, do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, para que assim possamos dele receber a iluminação, a revelação, o entendimento, o discernimento das coisas. Quem é espiritual discerne todas as coisas, mas nós só vamos conseguir compreender se nós estivermos vivendo como homens, mulheres espirituais, que levem tudo a Deus em oração, que façam conhecidas as suas súplicas diante de Deus, as suas solicitações sejam declaradas na presença de Deus, com orações e súplicas, e com ações de graças. Por que com ações de graça? Porque nós, se reconhecermos que Deus nos ama e que Ele tem cuidado de nós, que Ele cuida de nós muito bem, nós vamos ser gratos a Ele, porque nem sempre
nós merecemos mesmo receber algumas coisas que nós gostaríamos, porque primeiro, para receber, é preciso dar, para colher, primeiro é preciso plantar. Então muitas vezes a pessoa quer colher onde ela não plantou, ela não tem dado amor, ela não tem oferecido amor, ela não tem sido boa, ela não tem sido justa, ela não tem sido, não tem tido compaixão, ela não tem praticado a piedade, ela não tem ajudado o seu próximo, o seu irmão, o seu semelhante. Aí ela fica esperando receber de Deus tudo aquilo que ela gostaria. Então ela não está, ela está se equivocando com relação a como Deus age, como Deus é. Então, se nós queremos que Deus seja melhor para conosco, ou seja, que Ele faça mais por nós, nós também precisamos nos dedicar a fazer o bem, a praticar a justiça para o nosso próximo, para com o nosso irmão, o nosso semelhante. Nós demonstramos o nosso amor a Deus amando ao nosso próximo. Se eu não amo ao meu próximo, a quem eu vejo, como é que eu posso falar que eu amo a Deus a quem eu não vejo? Então é assim. Nesse sentido é que nós precisamos compreender o amor de Deus e procurar nos dedicar a viver na prática desse amor. E é através desse amor que nós vencemos. Amém? Glória a Deus. Então essa foi a mensagem para nós nessa manhã de domingo. Que Deus tenha falado com você, assim como falou comigo através dessa mensagem, e que todos sejamos abençoados cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a todos os presentes, os ausentes que vão ver essa mensagem pela internet, abençoados, que seja uma semana de bênção, de vitória, uma semana com saúde, uma semana de paz, de prosperidade, sob o cuidado, sob a proteção do nosso bom Deus. Em nome de Jesus eu declaro a todos abençoados, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.